Olá, investidores! Hoje eu vou falar sobre o resultado do leilão da cessão onerosa do petróleo, do pré-sal, e os impactos para a Petrobras. Antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dá um like e clica no sininho para você saber quando tem conteúdo novo. Você já sabe que as ações da Petrobras são as minhas preferidas na carteira, as melhores ações, e eu preparei um relatório especial, gratuito e completo que você pode acessar no link do relatório. Mas esse vídeo eu vou falar sobre o resultado do leilão da cessão onerosa e qual é, na minha opinião, o impacto para a Petrobras. Então, a primeira leitura, no meu entendimento, positivo para a Petrobras, nem tão positivo assim para o governo. No final do dia, o governo esperava captar 106, levantar 106 bilhões de reais com o leilão dos 4 campos aí de petróleo, acabou levantando somente 70. Tá? Então, primeiro eu vou começar explicando o que é a tal da cessão onerosa, O que é isso? Então, assim, Petrobras tem a exclusividade aí no Brasil para explorar o petróleo, ela é controlada pelo Estado, pelo governo, e lá em 2010, no começo ainda do pré-sal, a empresa não tinha os recursos suficientes aí para fazer os investimentos, então foi feito esse contrato de cessão onerosa. Então, assim, as empresas não são donas do campo de petróleo, e elas recebem, através do contrato, o direito de explorar e produzir o petróleo e pagam um pedaço aí do lucro óleo para o governo. Então, naquela época, as reservas do pré-sal eram estimadas em 5 bilhões de barris de petróleo. Depois foi descoberto que, na verdade, essa reserva era de 20 bilhões de barris de petróleo. Então, esse excedente, os 20 menos 5, que é igual a 15, esse é o tal excedente da cessão onerosa. Então, esse direito de explorar essa reserva de 15 bilhões a mais de barris que foi colocada em leilão. Então, havia uma grande expectativa sobre esse leilão, principalmente com a participação dos estrangeiros, das empresas internacionais aí de petróleo. Então, logo de cara, uma pequena frustração. A francesa Total e a inglesa British Petroleum ficaram fora do leilão, elas nem foram habilitadas, e o leilão aconteceu nessa quarta-feira, 6 de novembro. Então, existiam outras 12 empresas interessadas. A gente está falando aí praticamente de um quem é quem aí no mundo do petróleo mundial. Então, tem as americanas ExxonMobil e Chevron, as chinesas, que não tem nome nada criativo, CNODC, CNOCC, a colombiana Ecopetrol, a norueguesa Equinor, a portuguesa Petrogal, a empresa da Malásia Petronas, que é conhecida aí para patrocinar carros aí da Fórmula 1, a QPI do Catar, a Shell, que é uma anglo-holandesa, e a alemã Wintershall Dea. E, é claro, a Petrobras. Aqui eu faço uma ressalva que é a seguinte, existe uma assimetria de informações. A Petrobras sabia tudo sobre os poços, sobre os campos, porque ela mesma que fez o investimento, ela que tirou o primeiro óleo. Só lembrar lá atrás, em 2010, a Petrobras fez uma grande oferta de ações para levantar recursos para investir. Então é meio, não vou dizer desleal, mas é mais ou menos como você chegar lá no mecânico, o cara sabe tudo sobre o que precisa ser feito no carro, e você que não é mecânico não sabe exatamente sobre isso. Então, são valores expressivos, Então foram 4 campos que foram a leilão, o maior deles que é o campo de Búzios, lá na Bacia de Santos, os 4. Então era 68,1 bilhões de reais de bônus, para você pagar para levar. Búzios, Sépia, que era o segundo, 22,8, Atapu, 13,7 e o menor deles, Itapu, 1,7 bilhão de reais, dava um total de 106,3 bilhões. Então, qual foi o resultado do leilão que trouxe aí uma grande volatilidade para as ações da Petrobras nesse dia? Então, as ações chegaram a cair 3,5%. Rapidamente, na verdade, as ações abriram em forte alta, depois com o resultado do leilão, elas chegaram a cair muito forte, então foi de mais 3 para menos 3,5%, e no final fechou aí numa leve alta. Então, o que aconteceu? Qual foi o resultado? A Petrobras levou 90%, o consórcio entre Petrobras e as duas empresas chinesas levaram a concessão do campo de Búzios, e levou também o menor campo de Itapu, sem nenhuma oferta pelos 2 campos de Sépia e Atapu.
Então o mercado, a primeira leitura foi negativa, né? Porque os estrangeiros, os gringos, não se interessaram em levar os postos de petróleo. A minha leitura é bem positiva para a Petrobras, né? Porque o Campo de Búzios é a segunda maior produção da Petrobras hoje, são quatro plataformas operando, já produziu em setembro 460 mil barris por dia de petróleo, é a maior reserva do mundo de petróleo em águas profundas, né? Uma estimativa aí de 13 bilhões de barris de petróleo. Então a Petrobras levou, né, 90% aí do maior campo, pagando o valor mínimo, né, que é 23,24% que ela tem que pagar, né, sobre o lucro óleo para o governo. Então ela focou, na minha opinião, aonde ela tem retorno, aonde ela sabe. Então, sabe aquela história? Você vai lá no restaurante Frutos do Mar, você não vai pedir parmejana, né? Não vai pedir massa, né? Você vai na especialidade da casa, que é Frutos do Mar. Aqui a Petrobras, a especialidade dela, a expertise, a eficiência é na exploração e produção de petróleo. O custo de extração do pré-sal é baixíssimo, $5 por barril. Então ela está focada, então ela está vendendo ativos em que ela não tem tanta expertise, vendeu a transportadora de gás, vendeu a sua participação na distribuidora de combustível e outros ativos e está focando onde tem mais retorno, né, sobre o capital investido, o ROIC, onde o EBITDA por barril é mais alto, é mais eficiente. Então, o mercado esperava, né, porque o que acontece, né, para entender? Então, a Petrobras, no fim do dia hoje, vai ter que pagar 63 bilhões de reais, né, no final do ano para o governo. Os outros 7 vêm das chinesas. Só que a Petrobras, por conta daquela cessão onerosa que eu expliquei no início, lá de 2010, ela tem 36 bilhões de reais para receber. Então, fazendo aqui pelo líquido, né, 63 menos 36, dá 27 bilhões de reais. Isso é menos que 7 bilhões de dólares. Então, a companhia fechou o trimestre com endividamento líquido de 75 bilhões de dólares. Então, a gente vai aumentar aí 8% o endividamento da companhia, mas vai explorar aí o posto, né, a maior reserva, onde ela tem muita expertise. Então, acho que eu não considerava, né, a Petrobras como uma pagadora de dividendos, porque é uma empresa de commodities num segmento de capital intensivo, então eu já não considerava. Apesar dela ter definido muito bem a sua política de distribuição de dividendos, não imaginava que ela fosse pagar dividendo com dívida alta, né? Então, só para lembrar, a companhia tem uma meta de reduzir dívida líquida EBITDA para 1,5 vezes em 2020. Então, eu acredito que, sem vender a participação na Braskem e sem vender as refinarias, né, quebrando o monopólio, essa meta vai ser atingida só em 2021. Mas eu não acho ruim, porque ela vai aumentar muito a sua rentabilidade. Então, eu acho que compensa, né? Então, daqui para o fim do ano, vai subir a alavancagem da companhia, só que no ano que vem o aumento da produção de petróleo, o aumento do EBITDA vai compensar. Então, no fim do dia, isso é retorno para você. Então, acho que esse leilão só reforçou ainda mais a minha convicção para comprar as ações da Petrobras, né? E como você pode ver aí no relatório, o meu preço teto aí para as ações da Petrobras é R$40, tá? Então, as ações estão perto aí de R$30, então é um potencial de valorização, na minha opinião, bem grande. Acho que hoje nessa queda aí da ação, né, devido ao resultado do leilão, um excelente ponto de entrada. E eu resumo a tese de investimento na Petrobras de forma bem simples, tá? Com o Brasil recuperando o seu grau de investimento, vai melhorar o rating, vai melhorar a classificação de risco da Petrobras, porque também ao mesmo tempo ela está focando em menos negócios e está reduzindo a sua dívida. Então, o investidor vai pagar um múltiplo EV/EBITDA mais alto pela Petrobras e o EBITDA dela será mais alto porque ela está trocando um negócio que ela não é tão eficiente por um que ela é extremamente eficiente, tá, pessoal? Falando então do endividamento da Petrobras, né? O nível de alavancagem financeira usualmente é definido por dívida líquida sobre EBITDA. Então, atualmente, no último balanço aí de setembro, publicado pela estatal, essa relação está 2,6 vezes. Então, a companhia tem uma meta de reduzir esse número para 1,5 no final de 2020. Então, com esse leilão, vai subir um pouco aí o endividamento da Petrobras, vai passar das 3 vezes. Eu acho que pode até esse número de 1,5 ser atingido em 2021.
E aí acho que essa redução vem mais pelo aumento do EBITDA do que pela queda do endividamento, né? A não ser, claro, que ela venda a participação na Braskem e nas refinarias. Então, sobre a alavancagem, esse era o ponto. Então, o vídeo ficou meio longo, mas você pode ler mais sobre a Petrobras no relatório completo que a Levante disponibilizou, que está aqui na descrição do vídeo. E eu acredito que é, como a gente diz no mercado, um screaming buy, né? Um ponto de entrada excelente para a Petrobras, está focada em retorno sobre o capital e fazer o que ela sabe bem, que é explorar e produzir petróleo. Bom, pessoal, era isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Você pode também mandar sugestões de setores e empresas para eu falar aqui no canal. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Compra Petro, hein?